Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, enfim, seja lá qual for o horário que vocês vejam essa aula, a gente vai dar continuidade com os autores pré-modernistas e agora a gente vai analisar um pouco da obra de Monteiro Lobato. Monteiro Lobato, é interessante a gente analisar ele sob o viés escritor. Eu não vou nem adentrar sobre a biografia dele, embora ele vai ter sua importância no Brasil, enquanto escritor, enquanto representante político e tudo mais, mas a gente vai se atentar mais para o lado escritor desse artista, certo? Então, como vocês já sabem, vocês conhecem ele justamente pela grande notoriedade que se dá às suas obras infantis, voltadas para o público infanto-juvenil no Sítio do Pica-Pau Amarelo, que foi aí adaptada para a TV e que é de conhecimento de boa parte da população, certo? Mas é interessante analisar que Monteiro Lobato ele também vai ter uma escrita, ele também vai ter uma produção literária voltada para o público adulto, embora isso não é tão conhecido quanto a sua obra infanto-juvenil. E como a gente está estudando os autores pré-modernistas, já se entende que Monteiro Lobato ele vai trazer algumas características que o possibilitam ser chamado de pré-modernista. Embora Monteiro Lobato ele vai ser bastante preconceituoso e bastante tradicionalista em algumas coisas, em outras, entretanto, ele já vai ter esse aspecto de modernista, meio modernista, vamos dizer assim. Não é à toa que ele está aí situado no período pré-modernista, tá certo? Então, com relação às obras literárias, boa parte delas, obviamente, são voltadas para o público infantil. Mas o que a gente vai analisar um pouco hoje é o livro de contos intitulado de Urupês. É justamente esse livro, publicado em 1918, que é uma coleção de 14 contos. Nesse livro há 14 contos que a gente vai analisar porque é justamente nele que vai ter a sua produção voltada para o público adulto, tá certo? E que características Monteiro Lobato ele vai ter enquanto escritor? Ele vai trazer a crítica social, ou seja, ele vai criticar a estrutura social da época, a organização da sociedade da época. Ele vai trazer à tona aí uma imagem do homem do campo, mas não uma imagem do homem do campo idealizada como um homem feliz, que vive de bem com a vida, como foi trabalhado no arcadismo, que é uma escola literária vista normalmente no primeiro ano do ensino médio, mas sim um homem do campo real, mais próximo da realidade desse homem, da população rural, tá certo? Ele vai trazer o preconceito racial, o regionalismo, já que ele vai tratar desse homem do campo, especificamente do homem do campo da região do Vale do Paraíba, interior de São Paulo, e ele vai trazer as mazelas sociais, ou seja, os problemas sociais que esse homem do campo, principalmente, ele sofre, certo? Então, com relação a esse livro Urupês, como eu já disse, ele vai reunir 14 contos, e um desses contos vai ser denominado Urupês, que é justamente o que a gente vai analisar esse conto em específico, tá certo? E nesse livro, nesse conto Urupês, a gente vai trazer a personagem principal, que é o carro-chefe, que é o nosso querido Jeca Tatu. Observe que essa palavra Jeca Tatu, ela é bastante interessante, porque depois, após a publicação desse livro, a palavra Jeca ficou mais ou menos como sinônimo de uma pessoa tola, de uma pessoa do campo, que perdura até os dias atuais. Tá certo? O título do conto tem sua origem no termo urupê, que significa fungo parasita. Nesse sentido, Zeca é visto como, não é Zeca, é Jeca, enfim, um erro de digitação, é visto como preguiçoso que vive da lei do menor esforço, alimentando daquilo que a natureza oferece. Então, observe que a gente vai ter o tratamento de um homem do campo, mas de um homem do campo preguiçoso, que não tem lá muita relação com o campo no sentido de trabalhar nesse solo e de produzir o seu sustento, tá certo? Mas é muito interessante a gente analisar esse termo que está em destaque, que está em negrito, que é do próprio Monteiro Lobato, que no qual ele diz o seguinte: Zeca não é assim, ele está assim. Ou seja,
Com esse depoimento, Monteiro Lobato ele aponta para uma característica bastante interessante, que o fato de Zeca estar assim é resultante de alguma ação, ou melhor, de alguma omissão. Omissão essa que a gente consegue compreender ao longo da leitura do livro, certo? Então a gente vai analisar alguns trechos para que a gente possa aí analisar como é o tratamento, como é a descrição desse personagem principal. Jeca Tatu era um pobre caboclo que morava no mato, numa casinha de sapé. Vivia na maior pobreza em companhia da mulher, muito magra e feia, e de vários filhinhos pálidos e tristes. Jeca Tatu passava os dias de cócoras, pitando enormes cigarrões de palha, sem ânimos de fazer coisa nenhuma. Ia ao mato caçar, tirar palmitos, cortar cachos de brejaúva, mas não tinha ideia de plantar um pé de couve atrás de sua casa. Perto corria um ribeirão, onde ele pescava de vez em quando uns lambaris e um ou outro bagre. E assim ia levando. Dava pena de ver a miséria do casebre. Nem móveis, nem roupas, nem nada que significasse comodidade. Um banquinho de 3 pernas, umas peneiras furadas, a espingarda para carregar a boca, muito ordinária, e só. Todos que passavam ali murmuravam: que grandíssimo preguiçoso. Então observe, pessoal, que já nessa primeira parte da obra, do conto, a gente já vai ter a descrição desse personagem como uma pessoa muito preguiçosa. E além disso, a gente vai ter o quê? A ambientação do lugar onde Jeca Tatu residia. Um lugar muito pobre, a esposa muito feia, muito triste, as crianças da mesma forma. E isso se dá talvez pela situação de miserabilidade na qual essas pessoas viviam, tá certo? Então, dando continuidade. Jeca Tatu era tão fraco que quando ia lenhar, vinha com um fleichezinho que parecia brincadeira e vinha arcado como se estivesse carregando um enorme peso. Por que não traz de uma vez um feixe grande? Perguntaram-lhe um dia. Jeca Tatu cortou a barbicha rala e respondeu: não paga a pena. Tudo para ele não pagava a pena. Não pagava a pena consertar a casa, nem fazer uma horta, nem plantar árvores de fruta, nem recomendar roupa. Só pagava a pena beber pinga. Por que você bebe, Jeca? Diziam-lhe. Bebo para esquecer. Esquecer de quê? Esquecer as desgraças da vida. E os passantes murmuravam, além de vadio, bêbado. Pessoal, observe uma coisa bastante interessante, que é a desconstrução que Monteiro Lobato faz do homem do campo. Observe que o homem do campo ele é visto como uma pessoa feliz, principalmente na escola arcadista. E já aqui nesse cenário, Monteiro Lobato ele vai trazer a imagem de um homem de campo mais próxima da realidade. Um homem triste, um homem sem condições, que ao mesmo tempo que é visto como preguiçoso, ele diz que bebe para quê? Para esquecer as desgraças da vida. Então observe que através disso aqui, Monteiro Lobato está fazendo justamente uma crítica a quê? Ao descaso por parte do governo com relação ao homem do campo. Observe que os cidadãos, aqueles que vivem na cidade, eles participam das coisas, eles têm uma certa ajuda por parte do governo, mas esse pequeno agricultor que vive na região interiorana do país, ele simplesmente é esquecido pelo governo. Daí a sua situação de miséria, de pobreza extrema, tá certo? Jeca possuía muitos alqueires de terra, mas não sabia aproveitá-la. Plantava todos os anos uma rocinha de milho, outra de feijão, uns pés de abóbora e mais nada. Criava em redor da casa um ou outro porquinho e meia dúzia de galinhas, mas o porco e as aves que cavassem a vida, porque Jeca não lhes dava o que comer. Por esse motivo, o porquinho nunca engordava e as galinhas punham poucos ovos. Jeca possuía ainda um cachorro, o Brinquinho, magro e sarnento, mas bom companheiro e leal amigo. Brinquinho vivia cheio de bernes no lombo e muito sofria com isso, pois apesar dos granidos do cachorro, Jeca não se lembrava de lhe tirar os bernes. Por quê?
desânimo, preguiça. As pessoas que viam aquilo, franziam o nariz. Que criatura imprestável! Não serve para tirar, não serve nem para tirar berne de cachorro. Então, pessoal, como vocês podem observar, isso aqui são alguns trechos do conto, o conto é bem extenso, mas a gente já percebe que a figura, o tratamento dado a esse personagem Jeca Tatur é justamente o tratamento de um homem extremamente preguiçoso, um homem inútil, um homem que não serve para nada. Mas por trás disso vinha toda uma crítica social com esse homem do campo, esse homem que era esquecido pelos governantes e que não lhe era lhe dado nenhuma oportunidade de crescer, tá certo? Então, só recapitulando, que características a gente vai ter desse autor Monteiro Lobato com relação a esse Contra o Peixe? A gente tem essa crítica social que a gente já falou, a denúncia das mazelas sociais, o tratamento do homem do campo, mas não do homem do campo idealizado, feliz, bonito, mas do homem do campo triste, pobre, em situação de miserabilidade. E além disso, a gente vai trazer a presença de quê? A gente vai ter a presença de neologismos. E o que seria esses neologismos? É justamente palavras que são criadas aleatoriamente, vamos dizer assim, palavras que não estavam aí registradas como termos. Então, Monteiro Lobato ele já vai trazer isso no seu período de escritor pré-modernista. Tá certo, pessoal?